Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda Barçanelli e hoje estou aqui para trazer um assunto sobre português gramática. Eu espero que vocês gostem e se você gostar, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal para ter mais vídeos como este, tá bom? Então é isso aí, gente, bora lá! Bom, gente, eu tenho aqui nas minhas mãos um pacote muito importante, né? Esse pacote é o que a gente vai aprender hoje, é sobre ele que a gente vai aprender hoje. Como assim? Nesse pacote eu tenho as chamadas regrinhas para usar as colocações pronominais. Bom, eu fiz assim em forma de pacote para a gente poder entender melhor sobre o que está dentro das colocações pronominais. Eu falei conjunções? Acho que não, né? Colocações pronominais. Então aqui dentro tem os conceitos, tem as regrinhas que a gente vai usar. Então vamos ver o que é uma colocação pronominal. Deixa eu abrir aqui. Tá lacrado, vamos ver. Bom, então tem esse papel aqui. Esse papel aqui, ó, tá dizendo que ele é o conceito. Então vamos ver o que é conceito de colocação pronominal. O conceito de colocação pronominal é o seguinte: é o lugar onde os pronomes oblíquos, então, me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, os, as, lhes, ficam em relação ao verbo. Então, na verdade, colocação pronominal é aonde nós vamos colocar os pronomes oblíquos em relação ao verbo. Então, sempre que a gente tiver uma oração e a gente quiser saber onde colocar o pronome oblíquo, a gente sempre vai olhar para o verbo, certo? Aí, olha aqui que ele me mostrou. Qual é o modo correto de falar? Te amo ou amo-te? Me faça feliz ou faça-me feliz? Como é que será que a gente fala isso daqui? É isso que a colocação pronominal vai nos mostrar. Aonde colocar o pronome em relação ao verbo. Então aqui, ó, o pronome me tá antes do verbo e aqui ele tá depois do verbo. Aqui o pronome te está antes do verbo e aqui ele está depois do verbo. Qual será o correto? É isso que a gente vai aprender na colocação pronominal. Bom, aqui agora dentro do meu pacote, vamos ver o que tem. 3 envelopes, vamos ver. Eu tenho a mesóclise, rules, né, que são regras da mesóclise. Eu tenho ênclise e eu tenho próclise. Bom, esses envelopinhos aqui traz regras de colocações pronominais e em que sentido elas estão em relação ao verbo. Então, por exemplo, aqui na mesóclise, o pronome ele está no meio do verbo, certo? Vamos ver as regrinhas que existem quando a gente vê uma mesóclise. Bom, vamos ver. Aqui dentro do envelope da mesóclise só tem uma regra. Olha só, é isso mesmo. A mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo, ela só tem uma regra. Então, vamos ver qual que é a regra. Quando o verbo está flexionado no futuro do pretérito. Exemplo, a prova realizar-se-á amanhã. Então, a gente vê que o se, que é o pronome oblíquo, está no meio porque o realizar está no futuro do pretérito. Do futuro do pretérito. Então, fica realizar-se-á, certo? Então, quando o verbo em questão estiver no futuro do pretérito, nós vamos usar a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, beleza? Essa é a única regrinha da mesóclise. Então, mesóclise fechou aí já. Vamos pegar agora aqui o envelopinho da ênclise. Aqui o envelopinho da ênclise diz que o pronome vem depois. Então, vai se aplicar a ênclise quando o pronome vier depois do verbo. Vamos ver aqui as regrinhas. Vou pegar a primeira aqui. A primeira diz assim, ó. Houver vírgula ou pontuação antes do verbo. Exemplo, se eu for aprovado na USP, vírgula, mudo-me de cidade no mesmo instante. Então, se for aprovado na USP, vírgula, pode ser uma vírgula, pode ser um ponto, pode ser uma exclamação. Se tiver
algum tipo de pontuação depois do verbo, quer dizer, antes do verbo, desculpa, antes do verbo, eu uso a ênclise, que é o pronome depois do verbo. Mudo-me no mesmo instante. De cidade no mesmo instante. Beleza? Essa é a primeira regra. Se tiver pontuação antes do verbo, a ênclise ela é aplicada. Então, o pronome vem depois. Vamos ver outra regrinha. Verbo no infinitivo pessoal, regido com preposição a. Exemplo. Depois do beijo, os dois passaram a amar-se. Então, a gente vê aí o verbo amar no infinitivo pessoal, né? Que a gente sabe que é infinitivo. Ar, ir, não é? E aí também tem a preposição a. Então, nós temos preposição mais verbo no infinitivo mais pronome oblíquo. Então, é aplicado aí o caso a ênclise, que o C veio depois do verbo. Tá filmando aí, Davi? Agora, olha só, a última regrinha da ênclise. Então, a ênclise só tem 3 regrinhas. Vamos ver qual que é a regrinha 3. Vamos lá. Quando o verbo iniciar a oração. Então, amo-te com todas as minhas forças. Olha só, lembra que eu perguntei? Qual será o correto? Te amo, filho, ou amo-te, filho? Você vê que o correto é amo-te. Sério? Porque começa com o verbo amo. Depois vem o pronome te. Então, a gente vê que é aplicada a ênclise quando a oração começa com o verbo, certo? Assim, gente, falar é aceitável. A gente fala te amo, a gente fala várias, vamos dizer, com colocações pronominais erradas. Mas falar não tem problema. O errado mesmo é escrever. Então, quando você for escrever que você ama alguém e querer escrever com o pronome oblíquo, você tem que lembrar da regrinha da ênclise, tá bom? Então, amo-te com todas as minhas forças. Beleza? Vamos agora para o último envelope aqui, que é a próclise. A próclise diz aqui que o pronome vem antes do verbo, certo? Então, vamos ver aqui as regrinhas. Então, a gente viu mesóclise, que o pronome vem no meio, ênclise, que vem depois, e próclise agora, que vem antes. A próclise, ela tem 9 regrinhas. Então, vamos ver quais são as regrinhas dela. Oração iniciada pelos interrogativos. Então, pode ser pronome, pode ser adjetivo. Exemplo. Quem está me observando? Então, quem é uma palavra interrogativa, né? Quem. Então, aqui no caso, o verbo é observando, o me vem antes. Então, quem está me observando? Certo? Começa com uma palavra interrogativa. Então, primeira regrinha da próclise. Segunda regrinha da próclise. Oração iniciada por palavras exclamativas. Exemplo, Deus te abençoe, certo? Então, a palavrinha que demanda uma exclamação, certo? A frase que demanda uma exclamação, nós temos aí o pronome antes do verbo. Terceira regrinha da próclise. Pronomes indefinidos. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, vários, tantos, etc. Exemplo, alguns se levantaram e foram embora. Então, a gente vê aí o pronome indefinido alguns, se levantaram. Então, o se está antes do verbo. Por quê? Porque tem um pronome indefinido. Então, sempre quando tem pronome indefinido, a gente classifica como próclise. Quarta regrinha. Pronomes relativos. Quem, que, onde, o qual, cujo, quanto. Então, quando a gente tem pronomes relativos, a gente tem o pronome antes do verbo. Exemplo. Há pessoas que nos tratam bem. Então, a é um verbo, mas no caso está se referindo a pessoas, então não é o a que eu vou ver ali o verbo. É o tratam, que é o verbo aí em questão. Que é o pronome relativo e nos, o pronome oblíquo, que está antes do verbo tratam, porque se aplica a regrinha. Então, pronomes relativos também entram na regrinha da próclise. Quinta regrinha, vamos ver. Palavras de valor negativo. Então, quando a oração ela começa com palavras de valor negativo. Exemplo, não, nunca, jamais, nada, ninguém e etc. Quando tem valor negativo. Exemplo, não me fale sobre política. Então, o não, a palavra de sentido negativo. Meu, pronome oblíquo.
fale, que é o verbo. Então, o pronome vem antes. Então, quando a nossa oração ela começa com palavras de sentido negativo. Sexta regrinha diz assim, ó. Pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, etc. Então, quando começa com pronomes demonstrativos, exemplo. Isto me deixa muito feliz. Então, isto é o pronome demonstrativo. Me, pronome oblíquo, deixa o verbo. Então, o pronome oblíquo vem antes do verbo por causa do pronome demonstrativo, tá? Vamos lá. Sétima regrinha. Conjunções subordinadas. Então, quando começa com conjunções subordinadas ou simplesmente tem ali, em relação ao verbo e ao pronome, a conjunção subordinada, certo? Contudo, que, como, conforme, contanto, a menos que, essas são as conjunções subordinadas. Então, exemplo. Vamos estabelecer critérios, vírgula, conforme lhe avisaram. Então, conforme é a conjunção subordinada. Então, a gente vê aí a conjunção subordinada e o lhe antes do verbo avisar, certo? Isso aplica a regra da próclise. Vamos lá, estamos quase acabando aqui as regrinhas da próclise. Oitava regrinha. Preposição seguida de gerúndio. Então, exemplo, em si. Em si é vamos dizer assim, algo que pede um verbo com NG. Com NDO, quer dizer. Exemplo, em se tratando de amor, reticências. Então, aqui, quando eu tenho uma preposição seguida de gerúndio, em, preposição, se e tratando com o verbo no gerúndio, certo? Então, também se aplica a regrinha da próclise. Vamos lá, gente. Última regrinha da próclise. A última regrinha diz assim. Advérbio. Se aparecer um advérbio antes do verbo, o pronome oblíquo vem antes, perto do advérbio. Então, exemplo. Nada me faz querer ser feliz. Então, nada, o advérbio, me, pronome oblíquo, antes do verbo faz. Porque um advérbio sempre vai puxar o pronome oblíquo para perto dele. Então, vai vir antes do verbo. Beleza? Bom, pessoal, então foi isso. Colocação pronominal é um assunto super simples, super fácil. Tem algumas regrinhas ali. A mais numerosa de regras é a próclise. Depois tem a mesóclise, que tem uma regra só. E a ênclise, que só tem 3 regrinhas. Então, é super simples pra gente poder aprender. Então, é só da gente decorar as regrinhas, que fica bem simples pra gente poder resolver os exercícios, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!